Fala galera, beleza? Santiago Dedubra aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica foda pra você escrever histórias com protagonistas marcantes. Então já deixa esse like aí pra ajudar esse vídeo e ajudar ele a chegar a mais pessoas e vem comigo. Sempre que é falado sobre como escrever um bom protagonista, surge o termo identificação, que é preciso que o seu leitor, espectador, enfim, possa se identificar com o personagem. Acontece que isso é um conceito vago, já que o processo de identificação pode acontecer de várias formas. Isso muitas vezes é interpretado como quanto mais parecido o seu personagem for com o seu leitor, mais ele vai se identificar e, portanto, mais envolvido ele vai estar naquela história porque ele vai se enxergar no personagem. Então, o que é muito comum acontecer é o autor criar um protagonista genérico, com poucas características marcantes ou diferenciáveis, com o intuito de facilitar ao maior número de leitores se colocar nos pés desse personagem. Um exemplo que podemos dar é a Bella, da saga Crepúsculo. Eu não acredito que eu tô falando de Crepúsculo aqui. Ah, meu Deus. Ela foi feita para ser um template onde grande parte do público-alvo, garotas adolescentes ou adultas, porém joviais, tipo minha mãe, beijo mãe, te amo, pudessem projetar a si mesmas. E esse tipo de filosofia de criação de personagem não é algo ruim por si só. Ela tem sim o seu lugar e o seu valor, mas ela não é a única forma de fazer o seu leitor se identificar com o personagem. Eu quero deixar isso claro porque você usar o protagonista genérico limita muito o tipo de personagem que você pode criar e, portanto, limita o tipo de história que você pode criar. Seguindo essa filosofia, você não poderia criar um personagem com uma identidade muito forte ou definida, já que você arriscaria alienar grande parte dos seus leitores. No entanto, há sim outras formas de fazer o seu leitor se conectar com os personagens. Tira um segundo para pensar em todas as histórias que você consumiu e gostou. Tá tudo bem, eu espero. Pensa nos protagonistas agora e me diz, são todos parecidos com você? Eu aposto no meu cabelo, que inclusive eu cortei recentemente, que não. Inclusive vários possuem características que você não tem e nem gostaria de ter. Eu mato a pessoa com minhas próprias mãos e eu vejo os olhos saltarem das órbitas. Você acha que isso me dá prazer? Não. Bom, me dá. E mesmo assim, você se envolveu com a história deles. Então, o que podemos concluir disso? Que basicamente, identificação não é necessariamente personagem parecido com o leitor. Mas Santiago, então qual é a outra forma de fazer o meu leitor se conectar com o personagem? Você tá enrolando muito. É simples, você não vai fazer o seu leitor se identificar com a personalidade do seu personagem. E sim em fazer ele se identificar com o problema, o conflito em que o personagem está envolvido. Porque assim, toda história, toda narrativa que existe é sobre um personagem em busca de alguma coisa e a força antagônica tentando impedi-lo. E aí que tá o segredo, você vai fazer o leitor se conectar com a coisa que o seu personagem deseja e não necessariamente com a sua personalidade. Mas Santiago, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber que desejo usar na minha história para causar identificação? Someone tell me! Someone tell me how King Crimson works! I need to know! I need to know how King Crimson works! Please! Please just tell me! I need to know! Someone explain it! It's confusing! I don't know! Olha, por mais variados e complexos que sejam os seres humanos, é verdade que também a gente tem muitas coisas em comum, incluindo certas necessidades. Então, usando essas necessidades universais, você vai atingir um grande número de pessoas também. E eu já vou aqui facilitar sua vida nesse vídeo explicando quais são essas necessidades. Esta é a necessidade de hierarquias de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que ficou conhecido justamente por este modelo. É uma teoria motivacional que tem como pressuposto que o ser humano se esforça muito para satisfazer as suas necessidades pessoais e profissionais. Estas são necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. É um esquema que apresenta uma divisão hierárquica, então os níveis mais baixos devem ser satisfeitos antes dos níveis mais altos. Ou seja, a pessoa não vai pensar em fazer um curso de aeronáutica se ela tá numa ilha deserta sem comer há 25 dias. São necessidades que teoricamente todo mundo tem e que todos nós podemos nos identificar em certa proporção. Mas o que são cada um desses níveis? Necessidades fisiológicas são as necessidades biológicas do nosso corpo, de sobrevivência, ou seja, alimentação, hidratação, descanso, rala e rola, para não dizer outra coisa, senão o algoritmo me mata. You made me do this.
Então, narrativas cujo conflito gira em torno desse nível, tem o personagem tentando sobreviver, muitas vezes contra situações adversas, como o filme 127 Horas, onde o protagonista cai num penhasco, fica com o braço preso numa pedra e tem que lutar e se virar para sobreviver, vencer a sede, vencer a fome e todos os problemas aí que recorrem do nosso corpo isolado em algum local inóspito. Necessidade de segurança, como o nome diz, é as que advém da nossa necessidade de nos sentir seguros, sem perigo, em ordem, em segurança, sabe, conservar o emprego, etc. Então, histórias que focam muito nesse tipo de nível são os filmes de terror slasher, onde é basicamente um elemento constantemente ameaçando a segurança do nosso protagonista, muitas vezes algum assassino louco, e o protagonista tentando aí desesperadamente reestabelecer sua segurança. Necessidades sociais. Então, uma vez que você supriu suas necessidades fisiológicas e de segurança, nós focamos nestas. O ser humano ele é um animal social, então a gente tem necessidade de ter relações harmoniosas, sentir-se parte de um grupo, fazer parte de algum clube, receber carinho e afeto dos familiares, amigos e pessoas do sexo oposto. A gente vê isso muito no filme do Coringa, que inclusive eu fiz um par de vídeos falando sobre, onde ele quer desesperadamente ter conexões humanas, ter amigos, ter uma namorada, se conectar com o próprio pai. Necessidades de estima. Existem dois tipos: o reconhecimento de nossa capacidade por nós mesmos e o reconhecimento da nossa capacidade pelos outros. Então é a autoestima e a estima que outros têm por nós. É a necessidade de se sentir digno, respeitado por si mesmo e pelos outros, com prestígio, reconhecimento, poder, orgulho, etc. A gente pode dar o Naruto como exemplo, que passou a vida toda sendo maltratado e chamado de fracassado, e ele quer virar Hokage justamente para ter respeito e provar para os outros que eles estavam errados. Por último, temos necessidades de autorrealização, também conhecidas como necessidade de crescimento. Incluem a realização, aproveitar todo o próprio potencial, ser aquilo que se pode ser, fazer o que se gosta e é capaz de conseguir. Então, ela é meio relacionada com as necessidades de estima também, essa questão de autonomia, controle. É aquela vontade que você tem de conquistar todo o seu potencial e de sempre melhorar. Eu tô assistindo agora o anime Hajime no Ippo, não sei se eu falei certo, provavelmente não, e o próprio Ippo entra nessa categoria. Ele quer se tornar um boxeador profissional, e não pra conseguir respeito e provar pros outros que eles estavam errados por duvidar dele, mas é uma necessidade própria dele, de se sentir realizado, de alcançar esse objetivo. E a vantagem de você usar essas necessidades universais, como mencionado anteriormente, é que você não limita o tipo de personagem que você pode criar, uma vez que o personagem pode ter a personalidade que você quiser, contanto que o leitor consiga compreender e empatizar o desejo dele. É dessa forma que histórias com personagens moralmente dúbios ou até desprezíveis envolvem o leitor. Outra coisa que você precisa ter em mente é que essas necessidades elas vão rotacionando. Em cada situação que o personagem se mete, as necessidades podem mudar e ser diferentes. Então o seu personagem pode começar a história com o desejo de conquistar a autoestima e ser respeitado, e cair numa situação de perigo onde a sua segurança é ameaçada. Enfim, gente, se alguma dessas dicas te ajudou, eu peço novamente para você deixar o seu like para ajudar o canal, ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E também, se você quiser, se inscreve aí, convido você aí a fazer parte da nossa comunidade para não perder mais nenhum desses vídeos de escrita. E, enfim, foi um prazer novamente ver vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!